Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, dia 2 de fevereiro de 2022, quarta semana do Tempo Comum. A cor litúrgica será branca porque nós vamos estar lembrando da apresentação do Senhor. Se não me engano, hoje também é o dia de apresentar as velas para o ano inteiro. Tá? Então, não é todos os padres que falam da bênção das velas, certo? Mas caso você vá participar da missa nessa quarta-feira, não esqueça de levar as velas e pedir que sejam abençoadas, tá? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomara que tenha acontecido um bom começo de mês de fevereiro, né? Lembrando o tema oracional, primeiro, pela Rede Mundial de Oração do Papa, nós rezamos pelas religiosas e consagradas. Esse é um pedido do Papa para o mês de fevereiro de 2022. Segundo a CNBB, na Igreja do Brasil, nós lembramos este mês de fevereiro todo dedicado à Sagrada Família. Por conta disso, vou fazer a oração do Pai das Misericórdias. Ontem eu fiz uma oração baseada num livro, num devocionário, né? Novena às famílias do Pai das Misericórdias, já citei a referência ontem. Mas eu pensei melhor e vou fazer a oração do Pai das Misericórdias lá do santuário do Pai das Misericórdias, lá em Cachoeira Paulista, da comunidade Canção Nova, porque faz referência à família, tá? Não exatamente a Sagrada Família, mas rezarmos pela família, pelos muitos filhos pródigos, pelos pais, né, que aceitam seus filhos pródigos, seus filhos pecadores, né, que erram. Então, posso estar errando de alguma forma, mas faz sentido, uma vez que o próprio ícone do Pai das Misericórdias, lá em Cachoeira Paulista, é esse abraço do pai que acolhe todo filho que se arrepende, que se converte, que volta à casa do pai, né? Tá bom? Então, vamos rezar esta oração dedicada a todas as famílias do Brasil, as famílias brasileiras que padecem de muitas coisas, muitas, mas padece não é pouco não, é muito. Desde a perda de um filho, de uma filha, para a prostituição, para as drogas, para o crime, para a tragédia familiar, pedofilias, incesto, todas essas coisas horríveis aí. Mas enfim, a família brasileira tem sido muito atacada, né? Filhos criminosos, pais relapsos, inconsequentes, promíscuos, é de tudo, né? Isso que eu tô falando Brasil, eu não tô falando mundo, né? Fora as famílias desagregadas por guerra, certo? Então, todo mundo aí no planeta tá sofrendo ou padecendo dentro da sua família. Tem gente lá, por conta do Talibã, né? Lá no Afeganistão, estão vendendo os próprios filhos para não passar fome. Olha o grau da coisa. Mas isso também acontece, por exemplo, isso é algo que acontece, infelizmente, lá na Índia e para os outros países muçulmanos. Na Índia, a filha mulher não é valorizada, sempre é o homem. Lá no Oriente é sempre filho homem que dá alegria na casa. Filha mulher dá problema e tal. O que acontece? Existe já há muito tempo atrás, e ainda deve ser recorrente, agora com o coronavírus eu não sei, algumas famílias muçulmanas de outros países, que a tradição é muçulmana, eles compram moças da Índia ou de países pagãos para serem as prostitutas dos seus filhos, antes do casamento, coisa e tal, sabe? Então, eu não sei o que fazem depois, né? Porque depois eles casam e tal. Mas isso é um assunto muito delicado, inclusive era um tema que existia dentro do jornalismo de documentário e tudo. Não sei se acontece isso hoje, mas, por exemplo, lá no Paquistão ou em Bangladesh, que tem as duas, né? Tem os indianos, tem a parte dos hindus e tem a parte lá dos muçulmanos, que tem aquela briga e tal.
até por conta da proximidade, né? Paquistão, Bangladesh está mais próximo da Índia, mas também está próximo ali do Oriente Médio, dos países muçulmanos. Então, acontece essa venda de meninas para o abuso aí dos cidadãos muçulmanos, né? Então, é uma situação complicada, porque o povo passa fome, vender, né? E às vezes não está tão longe da gente, né? Às vezes pode estar acontecendo aí no Brasil, nós que não tá percebendo. Então esses papos meio chocantes, você só vai ouvir comigo, né? Mas se quiser investigar, né? Eu acredito, porque olha, já acontece tanta coisa por aí que nessa altura da vida, né, eu nem duvido mais. Aliás, esse assunto também que envolve e preocupa o Papa Francisco com relação à guerra da Rússia com a Ucrânia e essa entrada dessa suposta proteção norte-americana, depois que eu fui entender, né, é que querem puxar a Ucrânia para a OTAN, a Organização do Atlântico Norte lá, que visa combater o comunismo. Só que, pô, é uma região ali que sempre foi da Rússia, tudo, querendo ou não, falam meio russo lá na Ucrânia, né, étnica e linguisticamente estão mais perto da Rússia do que do Ocidente. Aí tem esse conflito de interesses, né? Mas eu acho engraçado porque, tipo, o Biden vai se manifestar para proteger a Ucrânia, mas largou lá o povo lá, que nós sabemos, lá no Oriente Médio, pro Talibã, né? O Afeganistão, né? Ué. Então, tá louco, né, gente? É só rezando mesmo. Quantas famílias desagregadas, né? Tá certo? Depois da prece, da oração do Pai das Misericórdias, vamos rezar um Pai Nosso, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco, ao Papa Emérito Bento XVI e para todos os presbíteros, né? Aí eu vou falar hoje, né? Hoje terminou a minha consagração ao método Montfort. Foi uma luta. Eu não pretendo fazer em julho não, porque julho já é um problema particular para mim, eu entro em crise. É uma situação particular. Aí se eu fizer em honra a Nossa Senhora do Carmo, o negócio estoura. Então eu não vou nem fazer, acho que só vou ler o tratado, né? Porque eu me conheço. Toda vez que eu faço o método, a consagração a Nossa Senhora, dá uma equisira, né? Mas faz parte, né, gente? Cada um de nós, às vezes, vai fazer um exercício espiritual, não sei vocês, ou a quaresma de São Miguel Arcanjo para alguns, né? Dá um perereco total, né? Inclusive, gente, deixa eu pegar aqui minha agenda. Eu tenho uma agenda. Deixa eu ver. Não, não é essa. Eu nem sei onde que coloquei a agenda. Eu tenho uma agenda. Cadê? É aqui. Eu tenho uma agenda que eu fiz as homilias, né? Para eu ouvir do Padre João Marcos, que ele manda pelo Zap Zap e pelo Telegram. E aí eu anotei aqui várias coisas. E uma das coisas que eu gostaria de já deixar engatilhado são as várias quaresmas de São Francisco. E aí eu anotei, né? Quantas quaresmas são, porque já que eu toquei no assunto da quaresma de São Miguel Arcanjo, ela faz parte das quaresmas que São Francisco de Assis fazia ao longo do ano, que são 3, 4, 5, 6. 6 durante o ano inteiro. Então, só para dar um parecer, o ano passado, no Advento, eu tentei fazer a quaresma do Advento, ou a encarnação, que ele fazia do dia 1º do 11 até dia 25 do 12. Tentei. Foi bom, foi interessante. Geralmente Natal é muito triste, assim, no meu coração, por alguns fatores particulares aí com parentes. Esse ano foi uma paz total, deu tudo certo, né? Não sei se é devido à quaresma. Aí, começo do ano agora, do dia 7 de janeiro ao 15, ou que seria até dia 15 do 2, iniciaria a quaresma da Epifania, que eu não fiz, porque eu dei prevalência à consagração ao método Montfort. Eu não consigo fazer duas coisas, gente, senão já dá um perereco no meu emocional, imagina, e fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu já tentei fazer, é bem difícil.
Aí a próxima quaresma, segundo as funções de São Francisco, vai ser a quaresma das quaresmas, que é a quaresma normal, logo após o carnaval, na quarta-feira de cinzas até a Páscoa, tá? Quando terminar, porque todo mundo vai fazer, né, gente? Quem tá me ouvindo, se é que tem alguém me ouvindo, que eu acho que eu espantei meio mundo, né? Mas fica registrado, tá? Quem for fazer a quaresma mesmo, logo na sequência tem outra quaresma, que é um preparatório para... Aí são 2 quaresmas antes da quaresma de São Miguel Arcanjo. Porque é o seguinte, gente. O que eu vejo bastante? O oba-oba do período da quaresma de São Miguel Arcanjo e tal, vamos fazer. Aí o Instituto da irmã Kelly Patrícia, né? O Instituto Excede faz, a Canção Nova tá lá estimulando, vários padres estimulando, alguns canais do YouTube e tal, não sei o quê. Aí o que eu vejo depois? Aconteceu um problema com uma pessoa que estava lá fazendo, aí o outro separou, vixe, cada coisa, né? Então, para evitarmos problemas, é assim, eu tenho as datas, conforme o site, desculpa, ansiedade, segundo o site franciscanos.org, mas não fala ali como que São Francisco fazia, quais eram as orações, mas provavelmente aconteciam as penitências corporais, que é alimentar, né? E aí fica as datas, certo? Se você está afim de fazer o de São Miguel Arcanjo, eu vou fazer um convite particular. Vamos começar desde a quaresma, então esse ano eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou incitar, né? Tem gente incitando a violência, eu vou incitar a você, quem sabe, a fazer as várias quaresmas de São Francisco. O do começo do ano já, infelizmente, passou, vai terminar agora dia 15 de fevereiro, e depois, lá na sequência, quando iniciarmos a quarta-feira de cinzas, é o start, tá? Terminou a quaresma das quaresmas na Páscoa Maior, vai iniciar a quaresma de São Pedro e São Paulo, que é dia 20/5 a 29/6. Inclusive, deixa eu dar uma olhada quando que vai ser a Páscoa esse ano, porque a Páscoa vai acontecer em março, né? Bem no comecinho de março. Ramos, Páscoa dia 17 de abril. Aí em maio, 20 de maio, que é dia de São Felipe, o que eu tô falando? São Bernardino de Sena, nós iniciamos a quaresma de São Pedro e São Paulo, que termina no dia deles mesmo, dia 29/6. No dia 29/6, inicia a quaresma da Assunção a Nossa Senhora, que termina dia 15/8. Quando é 15/8, que é o término dessa quaresma dedicada a Nossa Senhora, dá-se o start para a quaresma de São Miguel Arcanjo, que é 15/8 a 29/9, dia dos Santos Arcanjos, que inclui São Miguel Arcanjo, tá? Que vai acontecer todo um perereco, né? Lógico. Então, por que eu estou pedindo esta gentileza? Vamos fazer uma experiência mais assim, preparatória. Pererecar por pererecar, vamos pererecar melhor, né? Vamos fazer uma penitência perpétua aí junto com São Francisco. Vamos pedir ajuda de São Francisco de Assis, tá? Partiu! Mas quais são as orações? Pois é, eu não vou inventar moda, eu faço algo particular sempre, mas sempre fazendo a penitência alimentar. É isso que eu tô falando convite. Se alguém fizer alguma oração, né, sei lá, alguém que tá me ouvindo, quer fazer, quiser divulgar, pode. Porque São Francisco não deixou escrito aqui quais são as orações, né? Tem as datas. Aí terminou de São Miguel Arcanjo, a quaresma, começa o do Advento à Encarnação, que é no dia de Todos os Santos, dia 1º/11 até dia 25/12. Aí fechou. Para janeiro, a quaresma da Epifania, do dia 7/1 a 15 de fevereiro, tá? Então, qualquer coisa, gente, essas datas eu não inventei, não. Eu peguei no site franciscanos.org. Então, eu estou fazendo já antecipado o convite. Caso você tenha essa mesma inspiração, né? Eu vou tentar fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo sem o perereco, que é o problema. Sempre acontece uma coisa para mim.
Eu vou contar um negócio. Uma vez toda vez acontece, e eu conheço gente que aconteceu coisa pior. Deu diarreia, deu briga em casa. Eu sei que eu estava fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo, já estava na igreja católica, acho que foi em 2016, foi 2015, 2016. Vocês acreditam que no meio do processo, eu moro numa avenida aqui que passa muito ônibus. Aqui é ônibus, né? O transporte é terrestre, não é metrô, não existe isso. Parou um ônibus, parou uma viatura da Rony, não sei se tem Rony aí, mas você já sabe o que aconteceu, né? O cara saiu armado na frente da minha casa. O policial mandou sair armado, assim, falou pro pessoal que tava dentro do ônibus, sai do ônibus, e armado na frente de casa. Eu tava no portão só pra ver o correio e saí correndo pra casa. Meu Deus do céu, vai ter um tiroteio aqui. Pode parecer papo besta, né? Mas depois eu fui observar, acontecia brigas em casa, uns problemas emocionais, choradeira, ataques do maligno. Às vezes, né? Acontece também. Uns revoltos aí que Deus me livre. Fora conversando com outras pessoas que estavam fazendo. Desde doença até briga também. Tá? Então, você que gosta de fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo, eu sugiro, quando você for fazer quaresma ou qualquer exercício espiritual, faça um diário disso. Do método Montfort, por exemplo, eu tenho que anotar as coisas que me aconteceram em janeiro, que não foram poucas. Janeiro parece que durou 4 meses, né? Foi bem intenso, assim. E aí, eu sempre anoto. Se deu para terminar, porque tem que fazer todo o esquema da consagração, né? Confissão, aí vou participar da missa e tal, papapá. Então acontece essas coisas, sabe? E eu digo, gente, se não deu, paciência. Eu já falei que eu teve um ano que fiz 3 vezes a consagração, porque eu não consegui ir na missa. Não era nem o fato da confissão, porque a confissão eu tinha mais ou menos uns 7 dias, entre 5 a 8 dias para fazer a confissão, né? Posteriormente. Então, mas o mais importante é participar da missa, no dia que termina a consagração. E aí teve uma vez que eu fiz para a data Nossa Senhora de Fátima, eu ia no Guadalupe, não deu certo porque passei mal, muito mal. Depois eu fiz de novo, aí passei mal de novo, não deu certo, porque caiu numa data que não tinha missa, e também não dava para ir num outro lugar. Aí eu caí em mim e falei, não, eu vou fazer no dia que tem missa, que é o domingo. Aí escolhi um domingo, que tinha uma data importante para Senhor Jesus, ou mesmo sendo um domingo mesmo, pedindo perdão para Nossa Senhora. Falei, desculpa, Nossa Senhora, não vai cair numa data sua, mas até onde eu sei pode ser numa data de Nosso Senhor, né? Aí eu fiz, deu certo. E mesmo assim, na luta, né? Foi o ano que eu acho que... Aí a mente doentia floresceu, né? Aflorou. O problema não é a mente doentia, né? É o emocional doentio, né? Eu falo mesmo, porque para mim acontece... Sabe, é triste porque de repente assim, faz um desestímulo para algumas pessoas. Mas, gente, eu sou gente como vocês, até pior, né? Relapsa, preguiçosa, um monte de coisa. Mas eu tenho que continuar e dizer, eu tenho que tentar. Porque todo mundo fala com a maior cara de felicidade, é tão bom fazer a consagração. Mas ninguém fala o que acontece por trás, né? São Miguel Arcanjo, a quaresma, mesma coisa. Eu tenho certeza que o povo pipoca no meio do caminho, acontece uma dor de barriga, uma dor de cabeça, um coronavírus, qualquer coisa. Alguém da família começa a surtar junto, aí você surta também. Sempre acontece, gente. Não é dizendo padrão, né? Mas acontece. Se acontecer, fique sabendo. Então, eu estou fazendo um convite. Se você quer fazer a quaresma São Miguel Arcanjo, já dei as dicas das datas das outras quaresmas. Se é para fazer como São Francisco, vamos fazer como São Francisco fazia. Um ano inteiro, pelo menos. Eu não consegui fazer da Epifania, mas pelo menos 5 quaresmas eu vou ter que tentar fazer. Né? Para ver se o negócio vai bem. Na luta ainda. Cortando essas coisas aí. E eu não vou fazer ceia, hein?
Desculpa, eu vi uma pessoa que fez a Quaresma de São Miguel Arcanjo, foi terminar com uma ceia bem farta. Olha, gente, sinceramente, desculpa, eu faço ceia para Natal, tá? E Páscoa. O restante eu não faço. Porque eu justamente tô querendo cortar algumas coisas. Então, na minha concepção, eu sou fiel ao carisma de São Francisco, que é me abster e ser fiel a Cristo, me unindo a Ele no sofrimento da fome, da vontade de querer comer alguma coisa, né? Mas sendo fiel a esse carisma. A gente não pode perder também, não é? A Quaresma de São Miguel Arcanjo não saiu da cabeça de outra pessoa, ela saiu da prática de São Francisco de Assis. Então eu peço encarecidamente, por favor, vai fazer, lembre-se que saiu do carisma de São Francisco de Assis. E olha que São Francisco de Assis fazia muita penitência e muita oração, tá? Beleza. Então já tá todo mundo avisado. Outro momento eu vou estar falando só das quaresmas, tá? De São Francisco de Assis. Oração ao Pai das Misericórdias, lá da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que lhe apresentamos neste momento. A restauração da família brasileira. No caso, eu coloquei esse pedido, tá? Nesse momento é colocado um pedido particular. Então aqui estou colocando um pedido particular que eu estou rezando e convido a todos nesse sentido. Mas você pode colocar aqui o seu pedido. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao seu santuário, console os aflitos, socorra os necessitados, enxugue as lágrimas aqui derramadas, ampare os fracos e receba em seus braços paternos este filho pródigo que volta para o Senhor. Dê-nos a graça de sermos instrumentos de sua misericórdia na vida de nossos irmãos, para que assim o seu nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso lhe pedimos por seu Filho Jesus Cristo, que com o Senhor vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Retirado do livro da novena ao Pai das Misericórdias, rezando pelas famílias, da Canção Nova. A oração está um pouco diferente do que é recitado lá, mas o sentido é esse, tá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse dia 2, a primeira leitura, profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Assim diz o Senhor: Eis que envio o meu anjo, ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar, o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? Quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja, como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. A primeira leitura tem uma segunda opção, Hebreus 2, versículos 14 a 18. Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte já estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote, misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo, pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Salmo de hoje, o 23, com o refrão: O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente.
Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor o valoroso onipotente, o Senhor o poderoso nas batalhas. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Dizei-nos, quem é este o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o Senhor Deus do universo. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Evangelho de hoje é o Lucas 2, versículos 22 a 40. Lucas capítulo 2, versículos 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações, e quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Existe a possibilidade de um outro evangelho, Lucas capítulo 2, versículos 22 a 32, que é mais curto, tá? Que é só a parte de Simeão. Bem, aqui então terminou a liturgia da palavra, vamos recordar o evangelho. Cadê? O evangelho deste último domingo, tá? Quarto domingo do tempo comum. Lucas 4, versículos 21 a 30. Gente, vou me despedindo por aqui, desejo a todos um ótimo dia, tarde, noite, não sei. E um ótimo dia da apresentação do Senhor. Algumas comunidades, novas comunidades, hoje é o dia de renovar os votos, né? Não é um batismo, é se consagrar a Deus, tá? Consagrar ao Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus. Então, se você não pode ir na missa, pelo menos veja na TV ou faça sua oração particular nesse sentido, gente. Todo dia é dia de se consagrar ao Senhor Jesus, alguma devoção particular, a Nossa Senhora que leva ao Senhor Jesus, não tem problema, gente. Tá? Os santos são aqueles que nos ajudam a sermos mais amigos de Jesus, porque eles tiveram um contato maior, eles estão na graça de Deus. São muitos santos, beatos, veneráveis. Escolha um, ou ele escolheu, né? Algum santo te escolheu. Peça ajuda para esse santo te ajudar nesse dia. Porque a gente perde realmente tempo em tanta coisa. A gente se consagra com marca de celular. E fica defendendo as marcas de celular. Melhor Motorola, melhor Samsung, melhor Android, melhor iPhone. Pior. Eu sou palmeirense roxo. Desculpa se você é palmeirense. Eu sou flamenguista roxo. Eu sou coxa branca, eu sou Curitiba. Mas, gente, se acontecer um escândalo no meu clube, eu não vou passar a mão pro meu clube. Eu vou exigir justiça. Infelizmente teve o caso lá no Flamengo, né? Daquelas crianças, aqueles meninos lá, tudo cozido lá, tudo frito lá dentro daqueles containers lá. Desculpa se você é flamenguista, mas eu tô falando na real. Eu não defendo o time, certo? Mas tem gente que é pelo time.
Por que não de ser de Jesus? Será que dá para conciliar? Desculpa, na minha concepção não dá para conciliar, porque é idolatria, né? Tem gente que é fanático, certo? Agora, toquei no ponto sensível, né? Pois é. Mas é importante a gente fazer a reflexão, gente. Você é capaz, olha só, você que diz ser de Deus, você tiver que renunciar a alguma coisa, tu vai largar a mão do teu time ou você vai para Jesus? Isso são coisas a ser pensadas, gente, tá? Time de futebol no Brasil é um ponto muito sensível. Política nem se fala, né? Mas política ainda o povo ainda muda um pouco de opinião. Agora, time não, né? Então tem que tomar cuidado. Então eu até torço para um time, mas perdeu, caiu para a segunda divisão, terceira divisão, vixi, tá entregue, né? E também se houver alguma injustiça, também tá entregue. Para finalizar, por exemplo, aconteceu uma situação assim. Algumas bandas de música estão vindo aqui para o Brasil para coletar dinheiro mesmo, porque eles partem pelo lado emotivo do povo, né? Então vai vir aí esse começo do primeiro semestre um trio, né? 3 rapazes aí que na época dá para dizer que é uma boy band, mas é uma boy band que não dançava, não é K-pop, mas são na época 3 rapazes lá no começo da década de 80 que fizeram um sucesso estrondoso, né? O A-ha. A-ha é coisa de velho. Eu tô com 46 anos. O A-ha estourou quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Era a maior sucessão, assim. Lotava estádio. Na época tinha o Queen também, tinha outras bandas de rock. É o pop rock romântico, né? Não existe mais pop rock. Não se faz mais. Pop rock é Roupa Nova, Radiotáxi. Titãs não, Titãs já era mais pesado. Então o pop rock é essas bandas de rock mais melódica e tal, mas que faziam maior sucesso, né? Porque os caras também eram bonitos e tal, continua bonito ainda, né? Deve ser o efeito do frio da Noruega, né? Porque eles são de lá. Então, mas pense, estão vindo para Curitiba. Lá para São Paulo já esgotou os ingressos, acho que são 3 shows ainda, tiver que abrir um extra lá. R$ 270 aqui, quase R$ 400 para ficar um pouco mais perto do palco. Aqui vai ser no Atlético, na Arena da Baixada, é enorme, né? Olha, eu vou dizer, eu ia gastar uma grana. Só que eu fiz uma promessa quando eu tô partilhando uma situação para vocês pensar, porque pode acontecer com vocês, né? Não sei. Eu fiz uma promessa que eu ia muito em show. Eu gastava dinheiro. Chegou uma época que eu gastei R$ 500 para ficar mais perto do palco, gente. Nossa, isso faz o quê? Já tem uns 5 mais, não, 7 anos. Depois daquilo nunca mais eu fiz essa loucura, né? Pense, naquela época gastar R$ 500. R$ 500 hoje ainda é dinheiro, né? E aí o que acontece? Quando eu voltei para a Igreja Católica, eu renunciei a muitas coisas. E uma delas era participar de shows, assim. Que eu gastava dinheiro, gastava tempo, ainda me arriscava. Porque não é só o ingresso, tem que pagar táxi, porque no ônibus à noite é muito complicado voltar. E aí, qual que foi a promessa, né? Que se eu fosse para um show, depois desse período, né? Assim que eu me reconverti, eu teria que dar o mesmo valor para pastoral social, assim, comprando alimentos e tal. É uma espécie de punição, né? Aí eu pensei, eu vou ver. Que eles nunca vieram, acho que, eu não sei se o A-ha já veio pro Brasil. Se veio, foi para São Paulo e Rio. Não é essa turnezona, né? Desculpa, falei bobeira. Mas não é essa turnê gigante, ainda mais vindo para Curitiba. Aí eu pensei, eu não vou. Não vou. Deixa, depois eu vejo lá nas internet. A voz dele está ótima, do vocalista está perfeita ainda. 30, acho que é 40 anos, né, que eles fizeram sucesso, estão voltando. Então, assim, eu estou partilhando uma coisa nesse sentido. Alguns atos íntimos, né, que a gente faz na vida, tem que ter validade, gente, porque senão... Eu era muito fã do A-ha quando era pré-adolescente, mas bastante. Cheguei a ter quase todos os LPs dele, LPs mesmo, não é nem CD, é LP.
E depois eles sumiram porque ficaram de idade, né? Aí começaram a tocar um rock mais romântico ainda, mais lento. Mas na época era aquelas músicas mais movimentadas para dançar, né? E eles estão justamente trazendo um álbum, que eu acho que é o primeiro álbum deles, que tem tem parece um desenho animado. Aquele foi o primeiro que estourou no planeta, que deu visibilidade para eles, né? Mas eles têm outros sucessos, né? Tomara que seja um show de 2 horas, né? Para compensar, porque para Curitiba eles nunca tinham vindo. Então tô comentando isso. Às vezes, pô, gente, eu curto aí umas bandas. Esses tempos veio Midnight Oil, veio quem? Ai, veio uma cantora maravilhosa, nunca mais voltou. Aquela, acho que cobrou milão, uma canadense, que eu gosto bastante. Então, também não fui. Fingi que, tipo, vi e não fui, né? Melhor. Eu só tô comentando, né? Que a gente precisa fazer renúncias e levar a sério, né? Pode parecer bobeira mesmo, mas, gente... Ah, e TBT depende do TBT, viu? O hashtag TBT, depende muito do que você quer voltar na vida. Às vezes a gente tem que superar o negócio, senão não dá, né? Então, um abraço a todos. Fiz a partilha de uma situação, algumas situações para ser pensada. Estamos ainda no começo de 2022, mas já, desculpa falar, já queria que terminasse logo, porque foi bem intenso aí janeiro, né? E fora que é ano eleitoral. Então não esqueça de rezar também nesse sentido. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, dia da apresentação do Senhor. Renove seus votos do batismo, renove seus votos se consagrando ao Todo-Poderoso, sendo fiel, perseverante, né? Se for infiel, pecador, isso infelizmente faz parte. A questão é sermos assim, buscarmos de novo a reconciliação, né? Nos arrependermos, nos converter e acreditar e confiar na misericórdia de Deus, tá? Um abraço a todos. Paz e bem.